Olá, nós estamos na Log TV, a TV oficial da logística no Brasil. Programa Gente e Gestão. Eu, Sandra Pareja, convido vocês hoje a refletirmos sobre atração e desenvolvimento de pessoas. Que tal marca empregadora, papel da liderança, inovações e tendências? Vale lembrar que a evolução do mundo do trabalho acompanha as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Interferem nas práticas e nos modelos de gestão nas organizações. Os requisitos de atração, desenvolvimento e construção de marca empregadora passam a ser conceitos altamente relevantes dentro das arquiteturas de carreira, o que confere ao RH um papel altamente relevante, inserido nos negócios, em suas práticas, como também a todos os líderes. Bom, para iniciarmos essa conversa, precisamos falar sobre a evolução do mundo do trabalho. Podemos chamar de era do emprego, os anos 60? Aquela em que as pessoas entravam nas organizações e ficavam muitos anos. A empresa dizia o que iria acontecer. O indivíduo, ao entrar, sabia qual seria o seu plano de carreira. As carreiras não eram pensadas fora da empresa. Os modelos de chefia eram paternalistas, replicando os modelos familiares. O papel de RH era de controle. Nos anos 90, com a abertura da economia e estabilidade do real, as empresas encontraram necessidade de aumentar a inteligência empresarial e, como consequência, a diminuição das caixinhas organizacionais. E os indivíduos puderam enxergar a possibilidade de planejamento de carreira e se depararam com novas práticas de avaliação individual por competências e a possibilidade de remuneração variável atreladas ao desempenho. Daí a era da empregabilidade. O profissional precisava estar preparado e competitivo para conseguir um emprego ou uma promoção. As pessoas começaram a se preocupar com a carreira e manutenção do emprego. Protagonismo. O papel do RH passou a ser o de executar as novas práticas para a gestão de pessoas. Agora, já nos anos 2000, passamos a nos deparar com mudanças aceleradas, um ambiente de trabalho ambíguo, instável e bastante desafiador, no qual ser competitivo para o emprego pode não ser suficiente, pois o emprego, na forma tradicional, vem se reduzindo. Então, é nesta década que surge o conceito da trabalhabilidade, capacidade de considerar o emprego como uma alternativa, não a única, e levando em conta o equilíbrio, por meio de um olhar amplo do indivíduo sobre si e sobre o mercado em que atua, passando a exercer seu papel de protagonista da própria carreira e com consciência sobre sua capacidade de gerar receita e ocupação a partir de suas competências e preferências. Viver na era da trabalhabilidade exige do indivíduo pensar em trabalho e não somente em emprego. O papel do RH é o de ser o interlocutor entre liderança, negócio e colaboradores. Um promotor da cultura, antecipando cenários e estimulando o protagonismo.
Sair da era da empregabilidade para o mundo da trabalhabilidade demanda alteração no jeito de pensar e o envolvimento com a atividade produtiva. A era da trabalhabilidade não exige mudança de papel só do colaborador, mas também dos modelos organizacionais e da liderança. Pensar em modelos de organização das tarefas e das pessoas, por exemplo, por meio da gestão por projetos, integrando suas equipes de diversas áreas para atingir os resultados. É o momento de ser observador do negócio da empresa, localizando as melhores formas de entregar valor. Desse modo, o profissional também valoriza o seu passe e tem mais a ganhar. É protagonista. E, felizmente, hoje, para colaborar nesse tema, estamos com a Márcia Oliveira. A Márcia Oliveira é consultora sênior de carreira da Produtive, consultoria especializada em gestão de carreira e recolocação profissional. A Márcia possui experiência na assessoria de executivos em transição de carreira e na aplicação de metodologias para o desenvolvimento do coach de carreira, estratégias de busca, network, empreendedorismo, preparação para aposentadoria, orientação profissional e mudanças estratégicas na carreira. A profissional é graduada em Letras pela Oswaldo Cruz, pós-graduada em RH pela Business School São Paulo, com extensão em Dinâmicas Organizacionais pela FGV São Paulo. A Márcia também é certificada nos instrumentos MBTI, PDA e em Coach Executivo. Seja muito bem-vinda, Márcia! Olá, Sandra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir nessa leitura, né, sobre o novo mundo do trabalho e as novas práticas para a gestão de pessoas. Então, vamos lá, né? Vou começar aqui já explorando, Marcia. A Fique à vontade. trabalhabilidade traz também novo conceito para a carreira, que está sendo chamada de carreira em nuvem. Dê um exemplo para nós para ficar claro a diferença entre a carreira linear e a carreira em nuvem de um profissional de vendas. Sandra, esse conceito de carreira em nuvem, muitas vezes ele passa por fantasias em que o emprego acabar, não haverá mais vagas de emprego, e na verdade não é necessariamente isto que a gente entende como carreira em nuvem, né? A carreira em nuvem é uma maneira de pensar a estrutura do trabalho, a organização das caixinhas organizacionais de uma maneira menos linear, né? Menos reta, como era, né, no momento anterior ali, das décadas passadas, em relação à organização do trabalho. Com tantas variáveis que a gente já sabe, né, que tem acontecido, aquele modelo linear ele não é mais possível, por várias questões, como nós falamos agora, você mesmo trouxe agora há pouco, né? Então, e pensar numa carreira mais transversal é uma forma, muitas vezes, de achar caminhos para desenvolvimento, caminhos para alcance da satisfação e, por parte da empresa, de encontrar oportunidades de desenvolver o profissional e abrir espaço para novos horizontes. Então, pegando um exemplo, né, de um profissional de vendas, numa carreira linear, ele faria aquela escadinha rolante de promotor, vendedor, supervisor, coordenador, poderia até chegar a uma diretoria comercial, né, dando tudo muito certo, mas numa linha prevista de crescimento. No modelo não linear, esse mesmo profissional pode pensar no posicionamento dele, enquanto profissional de vendas, com outras possibilidades de aplicação do conhecimento. Ele pode, da mesma forma, pensar numa carreira hierárquica, mas ele também pode considerar, por exemplo, ser um representante comercial no modelo mais autônomo, em que ele tem a gestão, né, do faturamento. Ele pode ter uma carreira executiva ou dentro de uma organização no modelo linear e, por exemplo, dar aulas de marketing e vendas na graduação à noite, né? Ele pode
ser esse profissional de vendas e exercitar o conhecimento dele prestando consultorias nas horas vagas. Então, é uma maneira de pensar em desenvolvimento, de novas competências, em alcance de realizações pessoais, em faturamento, né, em ativação de receita e protagonismo, mobilidade de carreira, né, usando o conhecimento. Então, carreira em nuvem é esta, né, a capacidade, né, trabalhabilidade, ela é definida pelo modelo de carreira em nuvem, e a capacidade que o indivíduo tem de gerar receita e trabalho a partir daquilo que conhece, não necessariamente com um único empregador e no formato tradicional, como a única alternativa. Márcia, pegando este gancho da carreira em nuvem, isso impacta também em como o líder faz a gestão de pessoas. E o RH, a área de gente e gestão, também tem um papel importante neste processo. É correto pensar dessa forma? Sim, é verdade, Sandra. Nesse contexto, né, de transformações intensas e rápidas do mundo do trabalho, as maneiras como as empresas faziam negócios, como as empresas se relacionavam com seus clientes e a maneira como as empresas se relacionam com seus colaboradores também vem modificando no mesmo ritmo das transformações do mundo do trabalho. Né? É comum, na mesma organização, às vezes até no mesmo departamento, existirem 3 gerações trabalhando juntos, né, com visões sobre o mundo do trabalho, expectativas, interesses muito diferentes, inclusive. Então, as fórmulas que resultavam em eficiência na gestão de pessoas, né, em avaliação de pessoas, elas já não vêm funcionando no mundo contemporâneo do trabalho. Então, acho que as mudanças, se eu puder tangibilizar as mudanças principais de papéis, o líder, né, no seu papel ali de curador da área, né, de responsável pela equipe, ele sai do contexto de tutor da carreira dos subordinados, em que ele é responsável por gerar o desenvolvimento, por patrocinar o desenvolvimento, por direcionar essa carreira, e é importante que ele assuma um papel de facilitador, porque a carreira não é dele, a carreira é do outro. Então, aquela crença de que o líder deve, né, e precisa saber e é esperado que ele saiba o que é melhor para o colaborador, é uma crença super irreal, né, em relação ao contexto atual. Então, a carreira do indivíduo, o líder tem um papel importante de facilitador, de provocador, de viabilizador, de incentivador. Né? Então, muda esse papel, o que é muito interessante para o líder que sai daquele papel difícil, muitas vezes, que é de encontrar solução de carreira para o seu colaborador, e ele passa a ser ali assumir um papel de facilitador. O RH, por sua vez, ela passa a ter uma importância grande também nesse processo, porque ele precisa defender os interesses da organização, garantir os interesses do líder e da área, né? Mas também atender às necessidades e interesses e possibilidades do colaborador. Né? Então, desenvolvimento de carreira passa por esses aspectos, não tem um único aspecto que é o desenvolvimento da empresa, a necessidade do chefe ou da área, ou a necessidade do colaborador, essas coisas precisam andar de forma adequada, é o que a gente chama, inclusive, de ciclo ótimo de carreira. E o indivíduo, por sua vez, nesse contexto de carreira em nuvem, ele sai do papel de coadjuvante, de espectador do que vai acontecer, do que a empresa vai convidá-lo, e ele passa a assumir um papel de protagonista, em que ele precisa explorar externamente, se desenvolver, ganhar prontidão, né, para dentro ou para fora da empresa. Então, os papéis e os comportamentos vão se modificando. E, desta forma, os papéis corporativos, né, as caixinhas, o que é esperado de cada uma dessas funções também vai se modificando no comportamento e nas práticas do dia a dia. Quem compara seguro de transporte de cargas escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos, quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso, escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. A ideia de protagonismo do indivíduo na busca do seu desenvolvimento profissional é uma visão contemporânea sobre carreira.
E as empresas reforçam a importância do indivíduo assumir a responsabilidade da gestão de sua trajetória. Essa visão é assertiva, uma vez que não temos mais o antigo plano de carreira e o indivíduo precisa buscar seus espaços e aumentar sua prontidão para os desafios que podem aparecer a qualquer momento. Neste cenário, o ponto de atenção é que precisamos discutir as políticas internas que não estão mais em sintonia com a ideia de protagonismo de carreira. Márcia, para esta questão, qual a sua dica? Pois é, Sandra, nós vivemos uma fase de transição, né? Em que o mercado, a economia, as economias no mundo inteiro, né? Quando eu falo de mercado, eu estou falando de mercado global também, não é só Brasil, não é momento de pandemia especificamente, mas é um contexto mesmo do econômico, social e político do mundo, né? Do trabalho. Todas as inovações tecnológicas, todas as mudanças do comportamento dos negócios e do consumidor. Então, é um mundo de mudança. E é um mundo de aprendizados, porque acho que as coisas não estão prontas ainda. Então, as empresas estão sentindo a necessidade, algumas com modelos mais acelerados, mais modernos, outros um pouco mais tradicionais, mas elas começam a sentir necessidade de fazer transformações, desde a forma como vende um produto até como a forma como lidera pessoas, né? As mudanças, elas estão aí no dia a dia. E essas mudanças, elas acabam envolvendo novidades, novos modelos de comportamentos e de processos de trabalho. Eu acho que eu poderia dar um exemplo interessante para essa tua afirmação, que eu acho que é um ponto, eu percebo como um dos pontos de maior divergência, ou de grande divergência dentro das organizações, que é o modelo tradicional de avaliação de desempenho e de feedbacks, né? Anuais, semestrais. Imagina num mundo tão acelerado como a gente vive, com tanta dinâmica de dia a dia, né? Um feedback 6 meses depois, uma avaliação de desempenho anual, ela já não reflete de jeito nenhum alguma coisa considerado ativo, né? As próprias metodologias ativas de ensino, elas trabalham com experiências de dia a dia, com práticas vivenciais. E nos RHs tem um distanciamento, muitas vezes, disso. Então, empresas mais modernas já têm utilizado, têm abolido os formatos tradicionais de avaliação de desempenho e reuniões de feedback, e têm adotado um formato de diálogo sobre carreira, de feedback fluido, de feedback, inclusive, transversal, não só da liderança direta, mas de pares, de outras áreas, porque as relações vão se conformando de acordo com os negócios, né? E com inclusive essa carreira em nuvem dentro das próprias empresas. Então, se eu puder dar um exemplo importante sobre isso e que precisa de mudança urgente em algumas empresas mais tradicionais, é o modelo formal e tradicional de feedback e avaliação de desempenho. E tem completando aqui o raciocínio, tem um estudo aqui da Produtive, né, da consultoria, que identifica que pessoas que se veem atravancadas pelo líder para desenvolvimento, né? Aquele líder que segura, que não deixa, que não atua como facilitador. Na verdade, o líder passa a ser até um dificultador, muitas vezes, porque não viabiliza, não estimula, não provoca, né, o desenvolvimento. Então, empresas que têm este tipo de liderança ativa, ou que não deixam muito claro, não tem clareza, não clarificam as oportunidades de desenvolvimento que esse indivíduo tem lá dentro, né? São pessoas mais suscetíveis a ir embora. Então, são pessoas que acabam deixando as organizações, nem sempre é um movimento bom para a pessoa ou para a empresa, às vezes é um movimento errado de carreira, mas acaba acontecendo por essa falta de visibilidade. Então, conversar sobre carreira é uma maneira importante de engajar, de reter, de desenvolver e de planejar os próximos passos, tanto por parte do indivíduo, quanto por parte da liderança, que precisa entender com quem que ele pode contar, em que aspecto ele pode motivar, e assim, né, sobre todas as óticas ali de gestão de pessoas. Ótimo, ótimo. Um outro aspecto, né, que eu também já vi muito em empresas, né, é a questão
do processo de candidatura às vagas internas. Em muitas empresas ainda é necessário a aprovação do líder para que alguém se candidate. Esse processo, nós sabemos que é legado de um período de comando e controle, em que a chefia definia o futuro das pessoas. Nas empresas mais avançadas, a gente já vê um movimento diferente também nesse aspecto. É verdade. O formato, né, da aprovação das vagas, ou as vagas que não são divulgadas, né, os próprios líderes, eles conversam entre eles e negociam, né, pinçam ali as pessoas sem saber se aquilo tem coerência para a própria pessoa que está sendo pinçada. Então, esses são formatos muitíssimo comuns, né, e que vão na contramão de tudo isso que a gente tem falado. E mais do que ir na contramão de uma tendência, eu acho que é ir na contramão de uma realidade, de uma necessidade das pessoas e dos negócios, né? Isso é o mais importante, quer dizer, não é um modismo, é uma situação que reflete uma realidade, né? E então esse formato de que é necessário pedir autorização para o líder é um formato antigo, ainda presente, e o papel do RH nesse aspecto é poder cuidar, né, para que o processo seja fluido. Então, uma vaga, ela precisa ser divulgada a todos. Um colaborador, por sua vez, precisa ter autocrítica para entender se ele é compatível ou não àquela oportunidade, se aquela oportunidade vai ser positiva para a carreira dele, não sair se candidatando para tudo quanto é vaga, não é? O líder, mais do que ser avisado, provavelmente o líder, muitas vezes, é aquele que vai gerar reflexão, né? Aquela mudança vai gerar que tipo de movimento na carreira do indivíduo, do colaborador? Faz sentido ou não faz sentido? Tem coerência ou não tem coerência? Então, deixa de ser uma surpresa quando o colaborador se candidata e abandona o líder, né? Não é uma surpresa, porque aquilo deveria estar conversado nas reuniões fluídas de feedback. Né? Por outro lado, o RH tem um papel importante de também trabalhar essa liderança, para que essa liderança possa se planejar melhor, para ele não ficar desprovido do colaborador, né? E, por outro lado, cuidar do processo, para que o processo seja transparente, seja fluido, sem nenhum tipo de milindre em relação a esses movimentos internos. Então, isso é uma forma madura de falar de gestão de carreira, de falar de escolhas, que envolve o líder e o colaborador. A nova cultura na gestão de pessoas exige diálogo e construção em oposição aos modelos de controle e rigidez que ainda reinam no mercado. Bom, Márcia, agradeço muito a sua participação, compartilhando a sua visão sobre atração e desenvolvimento, fazermos pensar, né, sobre marca empregador, o papel da liderança, inovações e tendências. E para encerrarmos, qual a dica de ouro final que você deixa para todos os times de RH e todos os líderes? Talvez tivesse mais de uma, mas acho que uma bem importante que leva as demais, né, é a exploração, é a curiosidade. Né? A exploração dentro da própria empresa, a exploração em empresas concorrentes, né? É o benchmark. O benchmark ele é saudável, você só consegue comparar, né, se a prática ela é boa, se ela é ruim, se você tem um padrão de comparação com outras coisas. Então, quando você acha que você é uma ótima marca empregadora, mas você não tem clareza de por que as pessoas estão indo embora, o que está fazendo de fato as pessoas irem embora, né? E muitas vezes não é a entrevista de saída que traz essa informação, porque geralmente a entrevista de saída, ela faz um ponto que é um ponto específico. Por exemplo, eu queria um aumento de salário. Mas esse querer, ele é decorrente de outras insatisfações, que pode ser, por exemplo, um líder que não viabiliza meu crescimento. Então, o RH precisa ter uma exploração interna da sua população, o entendimento de quais são os movimentos, o que leva à decisão, se tem um padrão ali, né, de movimentação de pessoas. Eu acho que isso é super importante. E também fazer a exploração externa, né, para garantir que tenha uma marca empregadora interessante, que possa atrair os perfis que interessam para aquele negócio, para aquela pessoa, e perfis atrativos, eles acabam performando melhor. Então, o ciclo ótimo de carreira
vai funcionando de uma maneira fluida. Então, a dica de ouro é a exploração. Curiosidade, entenda como é que é o seu mercado, os seus concorrentes, outras empresas da região, né? Entenda a sua população interna, entenda o que pode, realmente são os pontos positivos e aqueles a melhorar, fazer essa lição de casa, né? Sem arrogância ou com humildade ali para entender o que é importante melhorar, acho que é um exercício bacana para as empresas se tornarem melhores marcas empregadoras. Ótimo, Márcia. Bom, o nosso programa de Gente e Gestão tem esse objetivo, disseminar esse conhecimento, de provocar, verificar o que está acontecendo no mercado. É uma competência contemporânea, pois é através dela que o indivíduo amplia sua visão sobre si, sobre o mercado e adquire condições de protagonizar em sua carreira. Márcia, gratidão. Eu sei, se a gente pudesse, né, vamos marcar outros bate-papos aí para você compartilhar muito mais aí com a gente. Muito obrigado. Pessoal, continuem atentos, sejam protagonistas e, se necessário, provoquem a mudança. Correto, Márcia? Isso aí. Protagonismo sem autoconhecimento, protagonismo sem exploração, muitas vezes ele é perigoso. Quando a gente fala de protagonizar, é mais do que sair tomando decisão, mudando processos, atualizando, né? É entendendo o que cabe para a sua organização, o que cabe para a sua vida e quais são as mudanças, né? Graduais e positivas para adequar o negócio, a gestão de carreira e a gestão as práticas de gestão de pessoas favoráveis, né? Que possam ir acompanhando o ritmo das transformações do mundo do trabalho. Acho que esse é um ponto importante. Sandra, muito obrigada pelo convite. Um prazer, né? Tomara que esse conteúdo possa estimular reflexões e que a gente possa continuar essa conversa quando for oportuno. Muito obrigada e um abração, viu? Até breve. Márcia, até breve, pessoal. E muita reflexão, hein? Esse foi mais um programa de Gente e Gestão da Log TV, a TV oficial da logística no Brasil.